Olha para dentro da tua empresa agora, senta com a tua equipe, senta com o teu contador, pega um advogado tributarista e vamos analisar cada passo da tua empresa e começar a criar uma nova forma de pensar para que você possa ter um maior benefício e até achar pontos que você possa de fato se beneficiar com a reforma tributária. Olá a todos, muito bem-vindo a mais um episódio da TV Assir. TV Assir, como vocês sabem, é o canal de comunicação da Associação Empresarial de Rolândia, onde nós falamos de associativismo, falamos de empreendedorismo, falamos de desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas também. Hoje é um episódio especial onde nós estamos fazendo a respeito do feirão do imposto. E para ser um pouco diferente, né, como um episódio especial, eu vou trocar de cadeira de host aqui com o Dr. Elvio. Tudo bem, Dr. Elvio? Tudo bem, Fábio? E daí, tudo jóia? O Dr. Elvio, tá tudo certo. Eu até chamei o senhor para poder participar. O senhor está no céu. Vamos começar por aí. Então tá bom. Dispenso. Então tá. Elvio, eu te chamei aqui porque é um assunto muito delicado, envolve muitas siglas, envolve muitos percentuais, muitas coisas que eu não tenho essa capacidade toda, né? E você sendo especialista, eu me senti mais confortável em chamar você para tocar esse episódio aqui com a gente. Cara, perfeito. Obrigado, agradeço muito a Assir Jovem, né, o pessoal do Feirão do Imposto, que é isso que nós vamos falar, né? Hoje nós estamos promovendo, né, pelo núcleo de empresários jovens daqui de Rolândia, a Assir Jovem, o Feirão do Imposto, que é um evento nacional da Confederação Nacional de Jovens Empresários, do CONAGE. Né? E para nos ajudar aqui, Fábio, eu convidei uma pessoa muito especial. Convidei a doutora Manuela Ballarotti. Doutora Manuela Ballarotti é presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção Londrina. Ela também é membro e diretora do Instituto de Direito Tributário de Londrina, faz parte das comissões de direito tributário lá do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e também é integrante do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Melhor pessoa não há para estar conosco. Não há. Certo? Não, só queria saber quando ela advoga, né? É tudo. Esses cargos. Vamos aproveitar que ela está aí ao seu lado e vamos perguntar para ela. Claro. Manu, seja muito bem-vinda no podcast aqui da Assir Jovem, da Associação Empresarial de Rolândia. Vamos falar um pouquinho de tributos, de impostos. Né? Estamos no mês do Feirão do Imposto. Fique à vontade, se apresente. Fale o que você quiser, mano. Você é a nossa convidada especial. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Dr. Elvio, Assir. Eu fico muito feliz de estar aqui para falar desse tema. Hoje em dia é um tema que não tem mais como fugir. Imposto já não tinha como fugir antes, né? Já diziam que imposto a gente só tinha duas certezas na vida, né? A morte e os tributos. A morte e os tributos, exatamente. Mas agora, com essa reforma tributária, não tem como querer tapar o sol com a peneira. A gente agora tem que olhar o que está acontecendo e cada empresário olhar para dentro da tua empresa e os impactos que a reforma vai trazer para conseguir se adequar. E eu vou te falar, quem fizer isso agora, às vezes vai até se beneficiar. Quem fizer primeiro sai melhor, né? É aquela história, quem chegar primeiro bebe água limpa, né? O pessoal antigo já dizia isso, né, Fábio? Pela primeira vez eu ouço alguém falando uma coisa boa de imposto. Quem fizer primeiro vai se beneficiar. Sim, porque existem estratégias que as empresas podem tomar nesse momento e até, em alguns casos, é importante que elas tomem nesse momento, antes da vigência mesmo, em 2027, para que elas tenham uma redução de carga tributária, inclusive. Esse planejamento, né, mano? O ano que vem é só aquele gostinho, né? Um amistoso. Um amistoso, né? 2026, início de tudo, alíquota pequenininha, teste, mas 2027 a coisa começa a mudar de figura. Né? Começa. Exato. Bom, mas eu trouxe aqui, convidei a doutora Manuela para a gente conversar um pouco, principalmente sobre a reforma. É claro que não tem como não falarmos disso, mas para ela nos dizer, Fábio, qual vai ser o panorama da tributação, principalmente na área que ela é a maior especialista. Não é? Faz alguns dias ela ajudou a promover em Londrina o congresso, o seminário do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e falou sobre a tributação imobiliária.
achei por bem convidá-la para a gente falar um pouco disso aqui também para os nossos empresários, os empresários de Rolândia e quem for depois nos assistir, para falar um pouco sobre como é essa tributação do ramo imobiliário, não é? E como ela é hoje, um pouco do que ela é hoje e um pouco do que vai acontecer. Como que ela vai, como que a reforma vai impactar tudo isso? Porque a gente sabe, Rolândia é um polo de grandes empresários imobiliários também, Com certeza. não é? Também. Então, faz parte a gente entender um pouco disso, dessa nova tributação. Bom, e aí, Fábio, eu acho que a gente pode já começar a sugar um pouco do conhecimento da doutora Manuela, né? Vamos começar a sabatina. A sabatina? Não é bem assim, Manuela. Vamos conversar um pouco, né? É um bate-papo mesmo, a gente vai conversar sobre essas questões da reforma. Tem aqui, ó, eu deixei a tela do meu computador aberta, que tem uma série de perguntas, todas bem tranquilas, né? Mas, Manu, posso te chamar, né? Manu, né? A gente já se fala Por favor, disso, né? né? Melhor, né? Então tá bom. Então, assim, a gente tem um novo cenário, Sim. né? Você pode dar um panorama mais geral, por enquanto, dessas questões, do que hoje né? Do que as pessoas estão acostumadas e do que pode vir daqui para frente? Sim. Bom, em geral, não só para o setor imobiliário, eu acho que uma coisa que vai fazer muita diferença, e é muito legal falar, é que todas as pessoas agora elas vão ter plena consciência de quanto de tributo sobre o consumo elas estão pagando. Uhum. Então, assim, hoje a gente vai no supermercado e a gente pega uma lata de leite condensado. O preço está fechado ali. A partir da reforma, a gente vai ter preço mais os tributos. E vai ser legal porque, assim, a alíquota que vai incidir, a alíquota nada mais é do que aquele percentual que a gente aplica sobre um valor para chegar no tributo. A alíquota que vai incidir, ela vai ser estabelecida, no caso da CBS, que é uma contribuição federal pela União, mas no caso do IBS, que é tanto dos estados quanto dos municípios, pelos estados e pelos municípios. E sabe o que isso traz de legal? Que você vai poder questionar o teu município se a alíquota estiver muito alta. Hoje, a gente tem PIS e COFINS, ICMS, ISS, mas principalmente PIS, COFINS e ICMS, você não consegue questionar. O PIS e COFINS é da União, então assim, não vai adiantar. Aqui não. Aqui os vereadores estão ali na tua porta. Você consegue ali reclamar. Se o tributo estiver muito alto e o do município do lado estiver menor, aquele município que está com o tributo alto vai perder. E isso vai fazer uma pressão. A gente sempre diz que a gente está, na verdade, também democratizando a tributação. Eu diria assim, não sei se você concorda comigo, mas traz transparência, né? Você colocou bem ali, agora a gente vai saber o preço e o tributo. Então isso é transparência. Com certeza. Ok, legal, isso é ótimo. O empresário vai ter mais consciência e o consumidor principalmente, né? Exatamente. Porque hoje em dia, né, fica muito nas costas do empresário, né? Que o produto tá caro, né? Então, com essa transparência, a gente consegue levar para a população o que tá realmente impactando, né? No preço. No preço do produto. Exatamente. Isso, e é também a partir do momento que o cidadão, ao comprar um pão, comprar um carro, um imóvel, sabe quanto ele está pagando de tributo, ele passa a ter a real noção de que ele sustenta o Estado e que o Estado tem que devolver para ele. É isso aí. De alguma forma, tem que devolver. Exatamente. Então isso fica claro. Já para o setor imobiliário, eu posso dizer que impacta a reforma tributária muito. É um dos setores que são mais impactados na reforma tributária, não só em relação à carga tributária, mas em relação ao formato de tributação. Assim, falando dessas questões, assim, mano, dessa área da área imobiliária, hoje você disse, olha, impactou me parece, em percentuais e a forma de apuração. Porque hoje seria supostamente mais simples? Hoje é simples. Hoje é muito simples. A gente tem no setor imobiliário uma tributação que ela é basicamente neutra, a gente chama de neutralidade, porque assim, todos os agentes do setor imobiliário, eles não tomam as decisões se ele vai fazer o empreendimento na cidade A ou B, como é que ele vai adquirir aquele imóvel onde ele vai empreender, em razão da tributação, e sim em razão do mercado.
A partir de agora, com a reforma tributária, isso muda. Ele vai ter que ver a tributação para decidir todos os seus atos. Onde é que ele vai comprar, de quem ele vai comprar e onde é que ele vai fazer. Além disso, hoje, por um exemplo, você pega no setor de incorporação, a gente tem o RET, que é o Regime Especial de Tributação, 4%, quando no é caso, né, de Minha Casa Minha Vida. Então, ele tem uma tributação sobre a receita ali. O que entrou, ele aplica a alíquota e acabou. E a alíquota é baixa. E a alíquota é baixa, exatamente. Isso vai mudar. A gente não vai mais ter isso. O RET vai continuar existindo. A gente vai ter uma possibilidade de transição para empreendimentos que já existem ou que tenham pedidos, né, de RET até uma certa data. Mas, assim, se a gente olhar a longo prazo e for para o regime geral dos novos tributos, essa facilidade acabou. Essa seria, talvez, a maior mudança? Ou não? Ou existe uma mudança que impactaria ainda mais? Essa é específica das incorporadoras, você acredita? Não, na verdade, isso que os incorporadores vão ter de complexidade na tributação não é só para eles, é para todo mundo. Uhum. Uma holding imobiliária vai ter essa mesma complexidade, um loteador vai ter essa mesma complexidade, todo mundo vai ter essa mesma complexidade. E você falou holding, né? Porque daí os empresários gostam muito desse termo, né? Não, todo mundo hoje quer ter uma holding patrimonial, ter uma holding para organizar a empresa, quer uma holding para fazer planejamento sucessório. Então, a tributação também vai impactar esse tipo de empreendimento, vamos dizer assim. Sim, impacta as holdings e as holdings passam a ter uma nova finalidade. Até então, a gente ouve muito falar de planejamento sucessório, planejamento patrimonial por meio das holdings, e que eu acho que é uma coisa válida, né? A depender de cada pessoa, não é para todo mundo, claro. Mas hoje a holding ela também vai ter um papel de planejamento tributário na área imobiliária. Um proprietário de uma gleba que quer eventualmente fazer uma permuta com um incorporador ou com um loteador, talvez seja a hora dele se utilizar da holding até o final do ano que vem. Até o final do ano. E tem alguns tem prazo. Tem prazo. Eita, nós, né? E assim, os empresários normalmente não estão muito atentos a isso. Ou você que está nesse ramo, né? Você que atua muito fortemente com os empresários do ramo imobiliário, eles estão conscientes disso? A reforma tributária que veio, né? A emenda constitucional 132, a lei complementar 214, ela já gerou impacto nessas pessoas ou ainda não? Algumas empresas, algumas pessoas, sim, estão preocupadas e já estão começando a querer entender. E para esses que estão começando a querer entender, eu falo, já está atrasado. Porque, veja bem... A discussão da reforma já vem há muito tempo e a lei, por exemplo, é de janeiro desse ano. Já são 5 meses aí, né? Exatamente. Então, assim, no setor imobiliário, a gente tem uma característica muito forte de vender a longo prazo. Então, um loteador muitas vezes vende em 180 meses. E aí ele tem contratos que ele já fez há 5 anos atrás, tem contrato que ele está celebrando agora, e ele precisa adequar essas cláusulas desses contratos. Porque vem uma tributação nova por aí. Ele não pode, porque quando ele tem um lote, por exemplo, que ele vai vender, ele calcula a margem de lucro que ele quer, ele joga o tributo como custo para ele, e assim era. Mas isso vai mudar. A gente tem um IBS e ICBS que estima-se que vai ficar em torno de 28%. Exato. É alto, né? É alto. É o maior do mundo, não é? Com certeza. O maior do mundo. É o maior do mundo, né? É o maior do mundo. Brasil, campeão em alguma coisa esse ano, né? Porque no futebol já foi. No futebol até já desisti. Ainda desistimos. Mas, enfim, então ele é bastante alto. Então, essas empresas, elas precisam adequar os seus contratos agora. Locação de imóveis, pessoas físicas, né, e jurídicas precisam entender a física. Eu vou ser contribuinte ou não? E se for, eu tenho coisa que eu tenho que fazer já. É isso que eu ia perguntar mais para frente, né? Isso é uma preocupação que muitas pessoas não estão observando, né? A pessoa física vai ser impactada. Hoje ela não paga nada. Paga o imposto de renda apenas, né? Mesmo pessoa física. O pessoal pensa assim,
Ah, isso aí é para empresário, é para empresa, é para imobiliária. Ah, o cara... Não, hoje a pessoa... Me parece... Eu não sou especialista em tributação imobiliária, mas me parece... Eu já escutei algumas pessoas falando que até para pessoa física essa reforma vai impactar, né? Vai impactar. Você sabe que no ano passado a gente acompanhou a tramitação do PLP desde o início e em todas as suas versões, né? E aí eu via muita gente falando assim, não, fica tranquilo, você quando vender a sua casa, você não vai ser tributado pelo IBS, CBS, ou as suas locações não vão ser tributadas. E ainda, a redação original do projeto de lei era muito ruim, porque ela não estabelecia critérios objetivos para a gente entender quem vai ser contribuinte ou não. E eu falava, gente, toma cuidado, não é assim. Daí, de tanto questionarem e baterem nesse ponto, veio uma alteração, que é a que foi aprovada na lei complementar agora, e estabeleceu critérios objetivos. E esses critérios objetivos definem que sim, essa pessoa física vai ser contribuinte do IBS-CBS se ela se adequar a alguns critérios. Então, por um exemplo, uma pessoa física que tenha mais de 3 imóveis locados e receba mais de 240 mil reais, imagina, e receba mais de 240 mil reais no ano calendário anterior, no ano seguinte, ela vai ser contribuinte de IBS-CBS. 13 imóveis E mais de 240 mil reais ao ano. De aluguel, só de aluguel ou de receita geral? Só de aluguel. Ah, ok. Só de aluguel. Mas, se dentro daquele mesmo ano ela receber mais de 288 mil reais, ela passa a ser contribuinte naquele ano. E aí, não é igual aqueles limites de lucro presumido. Ó, a Siri está querendo participar. A Siri querendo participar, gente, me perdoem. Né? Não é igual. Então, existe essa questão. Da mesma forma, também, para compra e venda, a pessoa física também vai poder ser contribuinte. Então, o tal do tributo novo aí do IBS e do CBS vai incidir junto com o imposto de renda também na compra e venda? Aí é que tá. Ai, meu Deus. Exatamente. Tá sendo difícil, hein? Virar dono de imóvel. Quer viver de renda? Aí é o que eu falo, faz a holding. Ah, agora faz a holding. Até o final do ano que vem, né? Não, Na verdade, aí essa parte acho que não, né? Não, o até o final do ano que vem é para quem tem um imóvel e que tenha a intenção de vendê-lo para uma construtora, para uma incorporadora. Porque a gente tem alguns redutores de base de cálculo. E aí, se esse imóvel estiver dentro da empresa até o final do ano que vem, ele consegue escolher o redutor de base de cálculo, ele consegue escolher um que é maior. Um que é maior. Aí ele paga menos tributo. Isso. Mas do contrário, não. Não. Do contrário, a gente vai ter... Agora, eu vi pessoas falando assim... então agora vai todo mundo fazer tudo na pessoa física, não tem 28% e tal. Mas não se enganem. Não é que você... então estou sendo tributado por IBS, CBS, então não tem imposto de renda. Tem imposto de renda e mais IBS, CBS. E a alíquota para jurídica e física é a mesma? É a mesma. É a mesma, É a mesma. Aí. Esse é um problema, porque é 28% para todo mundo. Claro que a gente vai ter os redutores de base de cálculo. E esses tributos são tributos não cumulativos. Eventualmente, o que você pagou anterior, no período anterior, você deduz na frente. Você vai ter um crédito. O problema é que, por um exemplo, quando você tem uma holding imobiliária que tem imóveis locados apenas, ele não tem muito insumo, né? Então, ele não vai tomar muito crédito. Uma operação que eu acho que agora vai ser muito positiva nesse sentido é aquela sale and leaseback, que a pessoa tem um imóvel, ela vende para um investidor e esse investidor loca de volta para ela. O que acontece? Se forem 2 pessoas jurídicas ou 2 contribuintes ali, quando ela vendeu, incidiu o tributo. O investidor, ao pagar, se creditou de uma quantidade de tributo absurda, porque é pela compra do imóvel. E aí ele vai receber a locação, ele vai poder abater do valor que ele está recebendo o crédito de quando ele comprou. Essa operação normalmente são aquelas em que fundos de investimento imobiliários
participam, né? Sim, sim. Eu vi uma notícia, por exemplo, que um fundo comprou todos os imóveis, salvo engano, de uma rede de televisão e locou para ela, porque o imóvel ali é só para rede de televisão, não serve para outra coisa. Então, nessa operação é que incidiria e garantiria um crédito razoável e seria vantajoso. Então, no final das contas, vai falar, vai pagar 28%? Setor imobiliário, não. Primeiro, a gente tem redução de alíquota de 50%, então já cai para 14%. E para locação, a gente reduz a alíquota em 70%. Baixa mais ainda. Então, vamos considerar compra e venda 14%. Aí a gente tem os redutores de base de cálculo. A gente tem redutor de ajuste, redutor social, que a gente vai deduzir da base de cálculo. Então, assim, quanto é que eu vou pagar no final? É simples? Não é simples. Não vai ser simples chegar ao valor a ser pago. Então, assim, eu diria a vocês, né, tanto para a Manuela, para o Fábio que está aqui comigo e para quem vai nos assistir depois. Me parece que a tal da simplificação prometida para a reforma tributária no campo imobiliário não vai acontecer bem desse jeito. É isso mesmo, Manu? É isso mesmo. Não vai acontecer. A gente não tem simplificação, pelo contrário, a gente tinha e agora a gente tem complexidade. Legal. Veja só. Meu espanto, porque ela falou tanta coisa aqui que para mim ficou muito mais complexo do que o entendimento que a gente veja tinha. Só, Fábio, olha só. Eu já tenho o meu aluguel, né? Eu vou pagar 27, vou ser isento, 0 até 27,5% incidente sobre os valores que recebo. Isso na pessoa física. Se eu tenho uma pessoa jurídica, no lucro presumido ou real, mas normalmente todas essas pessoas jurídicas acabam ficando no lucro presumido por conta da falta de créditos, insumos que gerariam esses créditos, eu pago 11,33 de alíquota base, que pode subir um pouquinho para 12,93, não chega a 13%. Toda a tributação. E agora, além do imposto de renda, que vai continuar lá, né? Além de um outro tributo qualquer, vai ter mais os tributos novos, que é o IBS e a CBS, né? Que formam o tal do IVA dual, e ainda vou ter toda essa complicação que a Manu colocou aqui. Uma série de regras para cada situação específica. Antes eu tinha uma uniformidade de regras em uma situação apenas, e agora eu terei uma forma de tributação para cada uma das hipóteses, pessoa física, jurídica, se é para fins de incorporação, se é para fins de locação, se é para fins de construção, se é para compra e venda. Meu Deus, a simplificação foi por água abaixo. Ainda bem que eu não sou contador, né? E nem advogado, principalmente, né? Porque o contador, sabe o que o contador vai fazer? Aqui eu vou puxar a sardinha pra gente, viu, Manu? Claro. Ele vai pegar lá a coisa e já vai estar meio pronto. O cálculo é esse, pronto, acabou. E nós, advogados, que temos que interpretar, temos que estudar esse negócio, e cada hora é uma interpretação diferente, corremos o risco eventual de outras pessoas interpretarem de forma diferente, porque a gente vai discutir isso no âmbito dos tribunais, tanto os administrativos quanto os judiciais. Veja, e cada um pode ter uma interpretação. Esse é mais um dos nossos karmas, né, Manu? E eu sempre falo assim, ó, o trabalho do contador e o trabalho do advogado tributarista, eles são complementares. Sempre. Tem gente que fala, mas um rouba o serviço. Não, ninguém rouba trabalho de ninguém ali. Cada um tem seu âmbito de atuação. Exatamente. E o contador, ele não vai poder simplesmente olhar, fazer o cálculo e jogar ali. Primeiro, é o que eu tenho dito sempre, acabou receita de bolo para o setor imobiliário. Não tem mais. Agora a pessoa precisa entender qual é a textura que tem que ter, e ele vai colocando o líquido ali aos poucos, vai mexendo e tem que saber. Segundo, é uma lei nova. Então, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça fez uma declaração dizendo que eles esperam que vai triplicar o número de contencioso tributário nos tribunais. Por quê? Porque essa lei precisa ser interpretada. E por mais que durante o ano passado a CEBIC, a AEL, o Secov, eles trabalharam fortemente lá junto ao API, ao Congresso Nacional, para melhorar essa lei, e melhorou muito. Posso falar que a gente teve muito avanço, mas ainda tem muito ponto aqui
que está controverso, que não está claro. A gente não sabe exatamente qual é o entendimento que a Receita vai ter. E agora, além da Receita Federal, a gente vai ter mais um, que é o Comitê Gestor. O Comitê Gestor é do IBS. Então, a gente vai ter 2 órgãos julgando a mesma lei e podendo decidir de forma conflitante se mantiver o projeto de lei que está tramitando até o momento para regulamentar o Comitê Gestor. Porque assim, Fábio, a base de cálculos, contribuintes, o fato gerador, todos esses elementos que a gente chama de regra matriz de incidência são idênticos para o IBS e o CBS. Só que o CBS é da União, ele é federal. O IBS, ele é ele tem competência compartilhada. É um Frankenstein, né? É uma junção de competências ali entre estados e municípios. E os processos administrativos e judiciais, eles correm em lugares separados, né? Os da União, na Justiça Federal, o dos estados e municípios, nas justiças de cada estado. E nos processos administrativos, a gente tem um conselho de recursos sempre em cada município, um no estado e tem o da União, que é o CARF. E cada um vai julgar de um jeito. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui, né, o procedimento administrativo municipal, que vai julgar, às vezes, lançamentos de ISS, de IPTU. Aí a gente tem o estadual, que vai para o ICMS, ITCMD, IPVA. E a gente tem o federal, imposto de renda, contribuição social e tudo mais. Só que eles julgam legislações diferentes. Agora, a gente vai ter órgãos das 3 esferas julgando a mesma legislação. Então, vocês imaginem que, às vezes, o contribuinte vai poder receber uma autuação fiscal do município, porque ele entendeu que foi errado, mas do Estado não. E da União não. Ou ele vai poder receber de 2. Vai ficar uma loucura. Vai. Eu imagino que vai ser bem confuso. Eu já tenho... Eu desde o início, eu tenho uma... Para mim, né? Existem os entusiastas, melhor dizendo, da reforma. Eu, particularmente, sempre acompanhei, né, ali... Com cautela, é óbvio, né? Mas tem alguns entusiastas. E acredito que, às vezes, essas questões para eles foram deixadas em segundo plano e não pensadas. E a gente vai ver o problema durante... né, depois, elas não foram pensadas antes, e vai dar muito trabalho para todo mundo. E aí todo esse processo que muitos empresários sempre fazem de planejamento tributário e tudo mais, vai começar de novo, né? Do zero. Começa do zero. Do zero. Porque, Fábio, é o seguinte, a reforma aprovada, tá? A reforma aprovada, ele é um paradigma novo. Uns defendem e até defendiam e ainda defendem que não havia necessidade de chegar a esse ponto. Bastaria a realização de ajustes, né, nos âmbitos estaduais, municipais e federal para que viesse algo melhor. Mas essa reforma ela é um novo paradigma, é um novo modelo de tributação. Nós teremos aí alguns anos de transição, mas a partir de 2033 é tudo novo. Tudo novo. É um novo tributo, é uma nova forma de pensar sobre a tributação sobre o consumo, e isso causa, de certo modo, uma preocupação muito grande. E aí vem a ideia do planejamento. Vai ter que começar do zero. Né? Do zero. Com todos esses parâmetros que vocês falaram aí? Com tudo. Sim. É 0, tá? É 0. Para depois você entender, a partir disso tudo, se a sua empresa é viável ou não, se o seu produto é viável ou não, se você vai continuar no mercado ou não. É um negócio maluco. Que vocês falaram aqui, ele vai ser um organismo vivo, porque mudou uma jurisprudência num lugar, você vai poder recorrer para aquele lugar, vai poder escolher um lugar onde você vai, de município, né? Escolher um município para instalar alguma coisa. Na verdade, essa questão de escolher um município para instalar é o contrário, a reforma tributária acabou com isso. A gente tinha guerra fiscal, né? Aí os estados davam benefícios fiscais para chamar as indústrias. Por quê? Porque a tributação, ela se dava na origem. Onde é que a empresa que vendeu tá? Ah, tá aqui no Paraná, é aqui que é o ICMS.
Agora mudou. Agora a tributação é no destino. Então, não importa que a empresa está no Paraná. Se ela vendeu um produto para uma pessoa de São Paulo e vai ser entregue lá, a tributação é de São Paulo. Aí a questão, a gente tem que trazer, sabe o quê? População consumidora. Consumidor. Isso. O nosso município, a nossa população, ela precisa ter uma boa renda. A gente tem que fazer de tudo para que a renda das pessoas que aqui residem aumente, para poder comprar mais, porque é onde vai ficar o O tributo. tributo no município. Tá? Até esse Para as paradigma. cidades ficarem autossustentáveis. Né? Até Isso. esse paradigma, Fábio, muda. Até esse paradigma muda. Porque a partir desse momento, aquela política de atrair empresas, indústrias para gerar emprego, talvez não seja mais tão vantajosa, porque o tributo que essas empresas gerarem não vão ficar não aqui. Vão ficar aqui mais. Né? O que vai acontecer, basicamente, o emprego vai. Mas a gente tem que ver se esse é um bom emprego para gerar renda e as pessoas que aqui trabalharem consumirem. Isso, a Porque- gente precisa de consumo na cidade. consumo. Agora Então, o negócio assim, é ter consumo. eu diria que a gente tem que. O governo como um todo, o Estado como um todo, tem que inclusive mudar. Também falei bastante coisa, paradigma, né? Bastante vezes. Também o seu paradigma de administração, porque se ele continuar como a gente tem visto em alguns momentos, esse embate com o empresário, né, tanto da área urbana quanto da área rural, principalmente do agronegócio, isso vai prejudicar, porque você vai ter uma redução da atividade empresarial, vai ter uma redução de renda e vai ter uma redução de consumo. E aí você tem menos tributo. E aí você tem menos dinheiro para financiar o Estado, para bancar as despesas e tudo mais. Então, o Estado vai ter que ser, não digo indutor econômico, mas ele vai ter que libertar os empresários das amarras burocráticas para que eles possam cada vez mais produzir e gerar renda à população. E o Estado passa a ser parceiro do empresário agora. Tem que ser. Porque, por um exemplo, se eu tiver uma alíquota em Londrina de 8% e em Rolândia de 5%, as pessoas vão vir comprar aqui. Vão vir comprar aqui, vai gerar o tributo aqui. Entendi. Então, Entendeu? cidades Então, assim, vizinhas, É um elas problema. vão concorrer. Vão concorrer. A concorrência vai ser por quem compra agora. Por quem compra. Não é pela empresa. É por quem compra. Porque se o mercado tiver aqui mais barato, o pessoal vai sair daqui e vai comprar aqui. Vai comprar aqui. Entendi. Entendeu? É isso. E o tributo vai ficar aqui. E outra coisa que agora os empresários vão ter que pensar é na própria formação do seu preço. Ele precisa entender que a formação do preço também mudou. Porque agora, tudo que ele tem de insumo, isso é uma coisa boa da reforma tributária, a gente agora tem um amplo creditamento, praticamente restrito. As restrições são muito pequenas. Então, assim, tudo que esse empresário adquirir, tanto de serviço quanto de bem, e que tiver incidência desses tributos, porque o tributo vai incidir em absolutamente tudo que ele pagar a título desses tributos, ele se acredita. É como se ele tivesse como não? Ele vai ter uma conta corrente, então o que ele pagou entra para ele como crédito. Quando ele tiver que pagar na saída do produto ou do serviço dele, daquele valor que ele vai ter que pagar, um tanto ele vai pagar com o crédito que ele tinha. E o restante é que ele vai recolher. Então ele vai ter que ter uma excelente noção da quantidade de crédito que ele consegue, do custo dele, da margem de lucro para formar o preço e também de quanto o mercado vai absorver do preço dele. Vai ficar competitivo. Vai né? ficar competitivo. Vai ficar muito competitivo. Sabe aquela historinha de que você vai ter que entender de verdade, você vai ter que ser um empresário de verdade. Talvez os aventureiros vão ficar de fora do mercado. E até mesmo os departamentos de compra das empresas. Porque agora não vai... Hoje, como é que eles fazem? Eu preciso de cimento. Onde é que é o lugar mais barato? É aqui, compra esse. Agora não vai bastar ser o mais barato. Tem que ser o mais barato e que dá mais crédito. E dá mais crédito. Isso é uma coisa, Fábio, que é o seguinte. Vai acabar aquela história de subfaturamento na venda.
meia nota, nota não sei o quê. Isso acaba. E é uma coisa importante, porque é um movimento de tentativa de redução ou até extinção da sonegação. Porque agora é o seguinte, meu, se você pega lá o valor total e vai pagar, vem tudo de crédito. De crédito. Você vai pagar menos na saída. Hoje o crédito é escritural, é um pouco diferente. Cabe aí uma série de discussões sobre isso, mas a partir de então o crédito é financeiro, é a tal da conta corrente que a Manu falou. Né? E assim, uma coisa legal também é a sonegação, ela na verdade, ela importa em aumento de carga tributária para quem paga. Porque não existe almoço grátis, alguém está pagando aquela conta. Na medida em que a sonegação diminuir, essa lei complementar aqui, ela colocou uma trava de tributação. Então, é o seguinte, quanto é que eles têm que continuar arrecadando o que arrecada hoje? Se passar disso, eles vão ter que baixar a alíquota. Então, se a sonegação cair, isso importar em mais entrada de dinheiro para o Estado, reduz a alíquota. Isso é ótimo. Isso é bom. Essa é uma parte boa. Né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho ainda na tributação imobiliária. Você gostou disso? Não, por quê? Não, além dessa tributação DBS, CBS, não, de jeito nenhum. Ainda tem algumas outras pequenas mudanças, né? Por exemplo, teve mudança no IPTU, pode ter mudança aí, vem de TBI e TCMD, né, Manu? Sim, sim. Do IPTU, eu sei que você trabalhou muito lá em Londrina com essas questões do IPTU e tem uma... Assim, eu acho que até meio que reflexo das ações que você trabalhou. Completamente, né? reflexo das essa ações. mudança aí, né? Sim. Na verdade, o IPTU agora, ele passa a poder ter o seu valor venal, base de cálculo, atualizada por ato administrativo. Isso que o El falou, que eu trabalhei muito nessas ações, eu, Bruno Sacani, a gente de fato trabalhou. Por quê? O que acontecia em Londrina, outros municípios, mas na verdade foi um recurso de Londrina que chegou no STF e aí gerou uma demanda lá, que a gente chama de repercussão geral, Fábio, que aplica daí para todo mundo. E aí eles aproveitaram isso e colocaram na reforma. Londrina, hein? Londrina, Então, o que acontecia em Londrina? A gente tem uma planta geral de valores, que é uma lei que o município solta de tempos em tempos, e aí ele coloca o valor do metro quadrado de cada imóvel. E aí ele vai só atualizando, só atualizando ano a ano por correção monetária. Quando um loteador pegava uma gleba e parcelava ela, criava lotes, ou o incorporador fazia um prédio, o município falava assim, opa, então agora eu tenho outros imóveis, que são os lotes, que são os apartamentos, e eu vou definir um novo valor. E aí, era uma coisa assim, aumentava, eu vi caso que foi de 15 mil para 300 mil, o IPTU. Então, era uma coisa absurda. E então, a gente entrava com as decisões e o STF, até esse momento, era favorável ao contribuinte, falava, não pode, tem que continuar, você quer mudar isso? Então, você faça uma lei. Porque, pelo princípio da legalidade, eu preciso que essa base de cálculo seja definida por lei. E a gente ganhou por muito tempo. Até que um colega nosso, Carlos Renato, procurador do município de Londrina, não desistiu, conseguiu levar isso para o STF e conseguiu reverter. E aí eles criaram a tese em repercussão geral, dizendo que, na tese dizia, o município pode atualizar o valor venal por ato administrativo, que não seja lei, desde que a lei preveja os critérios para isso e ele abra o contraditório para o contribuinte. Olha, estou aumentando para tanto. Você concorda ou não concorda? Vamos discutir. E ficou assim no Supremo Tribunal Federal. Aí veio a Emenda Constitucional 132 de 2023, pegou essa tese que foi firmada e falou, vamos colocar isso na Constituição. E então veio a Constituição Federal com a alteração da emenda constitucional e falou, não, agora sim, os municípios podem sim alterar a base de cálculo por ato infralegal, desde que uma lei estabeleça os critérios. E é como a gente está hoje. Eu não tenho visto muito essas alterações ainda. Aqui em Rolândia ainda não teve. Já conversei um outro dia com o pessoal da Procuradoria, eles disseram que precisavam reformar
A o lei. Código Tributário Municipal, onde tem lá as definições, com certeza, para incluir isso, até porque teve um movimento, mano, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná solicitando para que todos os municípios fizessem essa revisão da planta genérica de valores. Justamente porque estão defasadas. Sim. Rolândia, a planta genérica é de 1996. Nossa. Em 2005, foi a última modificação substanciosa assim, da planta genérica, mas teve aumento dos valores e não das zonas, dos critérios. Né? E ainda tem um redutor, porque naquele ano, justamente em 2005, o valor ficou muito alto. E aí criaram um redutor que, inclusive, até hoje é aplicado. Né? Mas eu prevejo aí grandes problemas. A gente vai ter um negócio, Sim. vai ser pesado, né? E aí no ITBI a gente também teve isso, mas em sentido contrário. Uhum. A lei, o projeto de lei 108, né, o PLP 108, que é o que está tramitando, ele está trazendo um dispositivo que afirma que o ITBI, que é aquele tributo que a gente paga quando compra, né, um imóvel para poder registrar, que o ITBI vai ter como base de cálculo um valor de referência fixado pelo município. Então, hoje, depois de muita briga judicial também, o STJ fixou a tese 1113, se não me engano, isso. estipulando o quê? Olha, o município não pode definir um valor de referência para o ITBI. O valor da compra e venda efetivamente presume-se verdadeira. E o município é que tem que provar que ela é errada. Então, porque realmente, muitas vezes, um imóvel vai ser vendido abaixo do valor de mercado, porque a pessoa está precisando, porque ela está com pressa, é porque o imóvel está depreciado. Então, o que tem que se considerar é o valor da compra e venda mesmo, e não um valor de referência. Mas esse projeto de lei complementar está trazendo isso. Não é mais o valor da compra e venda, é o valor de referência. Mas assim, não sei se isso vai passar, viu, Elvio? Tem um movimento grande contra, né? Tem, porque no projeto de lei 68, que deu origem à lei complementar 214, na venda de imóveis, a base de cálculo não ia ser o valor da operação, ia ser o valor de referência. Uhum. E aí a gente falava, como é que pode ser o valor de referência? A gente teve uma briga, a gente tem a tese 1113, não pode. Tiraram, mas mantiveram no PLP 108. Então, não sei, eu acho que vai ter uma pressão grande. Eu espero que não passe, porque eu realmente acho um absurdo ser um valor de referência, mas ainda está lá. Porque, de certa forma, não representa o conteúdo econômico da operação, né? Exatamente. Você vai subverter essa base de cálculo para dizer, às vezes, que ela é maior. Né? Bom, mas, Manu, vamos prosseguindo aqui já para o nosso finalzinho, né? Acho que já tem quase uma hora que nós estamos conversando. Viu como passa rápido? Passa rápido. Viu? A coisa, ó, é ágil, né? A gente vai conversando, o bate-papo é bom, né? Mas um recado. Você tem algum recado aí para os nossos empresários, né? Para o pessoal aí que está preocupado com os tributos, a nova reforma, o que vem por aí? O que você quer dizer para eles? Eu quero dizer muita coisa. Mas o principal é que os empresários olhem para dentro da sua empresa. Entendam o seu funcionamento, todas as etapas do seu funcionamento, o que ela envolve. E sim, não estou querendo fazer jabá da nossa profissão. Mas sim, pegue o seu contador e procure um advogado tributarista especializado e comece a olhar para a tua produção, para o teu agir desde o princípio. Porque a partir de agora você precisa mudar essa mentalidade, ver como é que vai ser essa nova tributação e adequar a tua empresa para que você tenha uma eficiência tributária. Se você simplesmente pensar que é para o futuro, que é para frente, eu não preciso fazer isso agora, às vezes você não vai modificar contratos de longo prazo que você precisava modificar agora. Às vezes você não vai negociar preço diferente, porque você precisa começar a negociar agora, e você não vai fazer adequações internas dentro da tua empresa que vão te garantir uma menor carga tributária no futuro. Então, o meu recado para os empresários é isso. Olha para dentro da tua empresa agora, senta com a tua equipe, senta com o teu contador, pega um advogado tributarista e vamos analisar cada passo da tua empresa
e começar a criar uma nova forma de pensar, para que você possa ter um maior benefício e até achar pontos que você possa, de fato, se beneficiar com a reforma tributária. Então, Fábio, eu acho que a palavra de ordem que a Manu quis dizer aqui é planejar. Ela tava falando aqui, eu tô olhando ali, ó. Menos siglas, mais Mais impostos. impostos. No final, a conta é No sua. final, É tudo que ela falou agora. É A tudo. conta é sua. Ó, tá vindo uma reforma grande aí, tá vindo uma forma nova de trabalhar, né? E E você a precisa gente estar preparado. precisa se preparar. A né? gente, os empresários, precisam estar preparados. E eu vejo o seguinte, Fábio, que a ACIR, a Associação Empresarial de Rolândia, é um grande indutor disso. Ela está, hoje é um exemplo disso, esse podcast, dentro inclusive do Feirão do Imposto, outras conversas que nós já tivemos, né, faz com que a própria ACIR seja a verdadeira carro-chefe para os empresários aqui em Rolândia, para que ela possa orientar também nessa nova fase. Né? Então, como eu disse, a ACIR é indutora desse movimento e desse comportamento. É muito louvável essa atitude da ACIR, porque justamente ela está fazendo isso, ela está pegando o empresário na mão e dando uma puxadinha, falando, ó, presta atenção aqui, que tem Alertando, coisa né? que você tem que Alertando. ver. Mas é isso, Fabinho, ó, deixa o seu recado aí pro pessoal, se você quiser esse último recado, se não quiser só dar uma boa noite, Não, bom dia, boa tarde, fica à Eu vontade. quero fazer um complemento, porque eu fiquei muito surpreso com tudo que nós falamos aqui. Falamos não, né? Que eu ouvi aqui, né? Que eu falei tudo. Mas Mas é porque é o seguinte, eu acredito, né? Não estou subestimando ninguém, né? Mas são dezenas de núcleos jovens trabalhando em cima do movimento do Feirão do Imposto e talvez esse tema da imobiliário, né? Não tenha sido citado, pelo menos eu não ouvi ninguém falando por aí, e como isso tem um impacto não só para os grandes imobiliaristas, a gente falou do impacto pessoa física. Pessoa física, Direto, né? Então botou uma luz, né, sobre um tema, né, que eu acredito que poucas pessoas estavam trabalhando. A gente está falando muito em consumo, em imposto, em comprar no mercado e fazer, né, o dia a dia nosso, né? Mas é um tema muito importante, muito relevante. Ó, Fábio, transformaram a questão imobiliária em consumo. Que em regra não era uma tributação patrimonial, né, real, um tributo real, né? E transformaram a questão em consumo, tá? Mas é isso, gente. Ó, tá ótimo. Acho que por hoje estamos bem, né, Fábio? Excelente. Poxa, excelente, né? Então é isso, gente. Primeiro, antes de terminarmos, gostaria de agradecer a Manuela pelo tempo, por estar conosco. Manu, muito obrigado mesmo, de coração. Espero que possa comparecer e estar aqui conosco outras vezes. Sim, com o maior prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Podem me chamar quantas vezes me chamarem, tantas vezes virei. Obrigado, Manu. Fabio, último abraço pro pessoal aí, um tchau. Eu quero agradecer você, né, que foi um excelente host no meu lugar bem, aqui, né? Foi bem, né? Eu tenho a prática, né, eu sempre ter o companheiro da diretoria comigo, né? E você veio fazer às vezes hoje, né? Muito obrigado. Eu acho que eu fui bem. Não, foi razoável. Bom, pessoal, então, ó, para terminar, gostaria de agradecer de novo, Manu, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pela presença, por estar comigo hoje. Em mais esse episódio da TV ACIR, falamos sobre tributação imobiliária, falamos de tributação das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Mais um evento aqui do Núcleo Jovem da ACIR, o ACIR Jovem, dentro do programa do Feirão do Imposto do CONAGE. Gente, um abraço, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.